Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que tudo esteja bem com vocês. Hoje nós estamos aqui com mais uma dica para aprender inglês com o JB. E hoje nós estaremos aprendendo acerca de 3 dicas que eu coloquei em prática na minha vida aqui nos Estados Unidos, nesse período de 5 anos e 3 meses que eu estou vivendo aqui na Califórnia. Vou estar compartilhando com vocês, vai ser algo um pouco mais tranquilo. Nossas últimas aulas foi algo mais intenso, aprendendo inglês através de comparação. Nós aprendemos um pouco através de uma gramática, mas não algo tão massivo. Hoje eu vou estar dando 3 dicas para vocês colocarem em prática na sua vida. Vamos lá? Vamos nessa! Então, pessoal, a primeira dica que eu quero compartilhar com vocês: não tenha medo. Não tenha medo. Don't be afraid. Por quê? Se você tiver medo de falar em inglês, se você tiver medo de escrever, de se comunicar, como você vai se soltar para poder falar com outra pessoa? Agora vamos imaginar. Imagine se uma criança de 4, de 3 anos, ela ficasse com medo de falar. Ela nunca iria falar em português. Então, esse é um ponto para nós que estamos aprendendo o inglês. Não podemos ficar com medo de falar, independente se você errar. Errar faz parte do processo, não permanecer no erro, porque logo depois que você erra uma palavra, uma frase, você tem alguém para te corrigir, logo depois você vai acertar aquela frase. E é assim, é o processo da aprendizagem. Nós erramos no começo. Você aprendeu o português, você ficou fluente de uma hora para outra quando era criança, ou você cometeu muitos erros? Isso aconteceu com todo mundo e ainda acontece com muitas crianças. Então, não tenha medo. Don't be afraid. Eu me lembro quando eu estava estudando no Brasil, eu me travava muito na sala de aula, porque eu errava muito, eu tinha medo. Isso me paralisou muito de poder estar desenvolvendo quando eu estava estudando lá. Mas quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu coloquei algo no meu coração. Independentemente se eu errar, eu vou falar. No começo você acaba expressando as suas ideias, as pessoas começam a entender e pouco a pouco você vai aprimorando. Então, tô aqui para te dar um conselho. Don't be afraid. Não tenha medo. Valeu? A segunda dica que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é The Art of Making Questions. A arte de fazer perguntas. É muito importante fazermos perguntas em inglês. E como fazer isso? Primeiro nós temos que aprender uma certa base, né? Que é why not, how, when, which, is he, is she, can I have, may I have. Então, são palavras simples que você pode fazer perguntas e a pessoa te responder outras coisas. A mais simples que nós sabemos é what's your name? What's your name? Todo mundo, isso nós aprendemos quando estava estudando. How are you? How are you? How are you doing? How long have you been here? Quanto tempo você vive aqui? Isso geralmente aqui nos Estados Unidos o pessoal faz em todo o tempo essa pergunta. E uma das coisas que eu desenvolvi é fazer perguntas, principalmente no início, quando eu não tinha muita experiência. Então eu elaborei muitas perguntas e trabalhando com alguns certos americanos, pessoas do Egito, Japão, Estados Unidos, França, Alemanha, de todo mundo, eu comecei a fazer perguntas. Você já reparou que as pessoas gostam de dar respostas? E uma vez, vamos colocar, você faz apenas uma pergunta e a pessoa ela te responde muitas coisas, às vezes fica 5 minutos falando. Então, um ponto importantíssimo é fazer perguntas, que você começa a fazer perguntas e você vai obter respostas. E as respostas geralmente sempre estão vinculadas com a sua pergunta. Então, essa é a importância de fazer perguntas em inglês. Mas você que não sabe nada, você tem que aprender no começo. E agora vai ser muito bom para você porque nós estamos iniciando o nosso curso. Você pode vir conosco que você vai crescer muito.
E então faça perguntas no seu dia a dia. Ah, como é que eu faço para fazer essa pergunta? E isso vai ser muito importante para você desenvolver o inglês, e principalmente quando você conversa com outras pessoas. Hoje, com a tecnologia, com telefone, internet, nós podemos se comunicar com as pessoas no mundo inteiro, até mesmo para vocês que estão no Brasil, ou quem está aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo em outros países. É importantíssimo. Então, se você quer desenvolver o seu inglês, faça perguntas e preste atenção naquilo que você está ouvindo. Pessoal, com a nossa terceira dica. A terceira dica, ela é justamente a repetição. Você pode dizer comigo? Repetição? Repetition. A repetição, ela é muito importante, porque quando você continuamente repete algo, isso vai para a sua memória de longo prazo. Você tem um domínio melhor. Agora, quando você pega algum material, peguei esse material aqui, vou estudar, esse material passou uma semana, você já nunca mais vê isso. Então você acaba esquecendo. Então é bom você repetir o material. Um exemplo, quando eu estou resolvendo alguma coisa em inglês pelo telefone, conversando com alguma pessoa, eu me lembro de coisas que eu estudei no passado, naquele mesmo momento que eu estou praticando, porque isso vem na sua memória. A sua memória absorveu esse material, e a repetição, ela é importante para isso, para você não apenas guardar na sua memória, e até mesmo a sua prática, para você conseguir falar, porque para a pessoa ela conseguir falar bem, ela tem que estar repetindo, tem que estar ouvindo. Vocês lembram o nosso primeiro texto, que foi A Baby and a Ball, um bebê e uma bola, que começava assim: The father gave his baby a green apple. O pai deu ao bebê uma maçã verde. The baby tried to eat the apple. O bebê tentou comer a maçã, but his mouth was too small. A sua boca era muito pequena. E he didn't have any teeth. Ele não tinha nenhum dente. His brother took the apple. O seu irmão pegou a maçã. Fica na sua mente. É impossível. Mas tem gente que só quer pegar o material uma vez só para estudar. Revise os vídeos que nós temos. Lá você vai ver a professora, você vai ver um nativo que está falando, você pode aprender a pronúncia dessa pessoa. Temos já aproximadamente no canal aí umas 400 palavras nesse material que nós estamos desenvolvendo em 2 semanas aproximadamente. Então vem junto conosco para você não ficar para trás, que eu vou estar lançando outros materiais. E não quero que vocês fiquem para trás, não. Quero que vocês venham aprender conosco. Então, essa terceira dica. Nós já estamos terminando nesse momento. Então, hoje nós vimos 3 dicas para aprender inglês. E a primeira dica que nós vimos foi de não ter medo. Don't be afraid. Não tenha medo. Pratique o seu inglês. A segunda dica que nós vimos foi The Art of Making Questions. A arte de fazer perguntas. A importância que é quando nós fazemos perguntas e absorvemos resposta daquelas pessoas, e principalmente quando nós se atentamos ao contexto. E a terceira dica que nós vimos é a importância de fazer repetições. Repetições na fala, nos materiais que nós já estudamos. E quando nós fazemos a repetição, nós vimos que isso vai para a nossa memória de longo prazo, não para a nossa memória de curto prazo. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Crie expectativa para as próximas aulas que virão, para as próximas dicas. Compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais com outras pessoas. Você que ainda não começou a estudar conosco, vem estudar conosco. Esse curso é no YouTube, é de graça. Nós estamos com um grupo de acompanhamento no WhatsApp e ali nós estamos praticando pouco a pouco. Valeu? Então, pessoal, great things are going to happen. See you next class. Thank you very much and God bless you. Grandes coisas vão acontecer. Vejo vocês na próxima aula.
Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Look at these, my friends. Golden Gate Bridge, the most famous bridge in the world. One day, you're gonna be here. Can you believe in that? It's possible, because with God, everything is possible. Okay, my friends? God bless you.